Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos dar início ao estudo da regência verbal. Vamos lembrando algumas coisas que a gente já viu anteriormente. Verbo então é uma palavra que ela pode expressar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Mas o que seria essa regência verbal? São as preposições então, ou então os objetos que esse verbo pode ter. Vamos entender melhor como isso funciona agora. Nós temos ali então os pronomes objeto, do caso oblíquo átono, podem ser diretos ou indiretos. Por diretos, entendemos aqueles que complementam verbos transitivos diretos e, por indiretos, os que complementam verbos transitivos indiretos. Bom, vamos entender isso melhor. A gente tem diferentes transitividades num verbo. Então, vamos pegar, por exemplo, o verbo vou. Se eu vou a algum lugar. Então, gente, eu preciso nesse verbo da preposição a. Então, se eu tenho essa preposição, esse verbo, ele é transitivo indireto. Porque o que torna ele indireto é a presença, então, dessa preposição. Diferente se eu coloco o verbo estudou. Dependendo do contexto, ele pode ser somente um verbo transitivo direto, pode ser um verbo também chamado de intransitivo. Então, gente, a regência de um verbo, ela pode variar. Então, o que vai determinar se ele é direto ou indireto é a presença dessa preposição. Lembrando, gente, que as preposições, então, elas fazem essa ligação. Então, voltando aqui, nós temos os pronomes o, a, os e as são pronomes objeto direto. Como que isso funciona? Conheci Pedro ontem. Conheci-o ontem. Ou seja, nesse caso aqui, o o está sendo objeto direto, justamente porque ele está substituindo a palavra Pedro. E neste caso, eu não tenho a presença de preposição. Nosso segundo exemplo, convidei os alunos para a festa. Convidei-os. Então, aqui o os faz referência a alunos. Então, da mesma forma, eu não tenho preposição, o que torna, então, o objeto direto. Ou seja, gente, normalmente nós colocamos a palavra inteira na língua oral. Agora, quando eu estou usando as regras gramaticais, muitas vezes eu coloco o pronome. Então, esse pronome, ele pode ser, então, objeto de um verbo. Também, gente, observe que o objeto direto, ao ser substituído pelo pronome da terceira pessoa, vem representado por o, a, os e as. Os pronomes lhe e lhes são pronomes objeto indireto. Equivalem a ele, a ela, a você e a eles, a elas e a vocês, respectivamente. Então, nós temos aqui, dei a ele tudo o que eu tinha, dei-lhe. Então, gente, como eu tenho esse pronome lhe aqui, eu sei que esse pronome lhe faz referência a ele. Então, por isso que o objeto é indireto. Segundo exemplo, entreguei a eles a questão. Entreguei-lhes. Ou seja, esse lhes concordando com a eles que está no plural. Ou seja, o pronome lhes, ele é objeto indireto. Então, eu sempre preciso analisar para ver qual que é o pronome. Se são os pronomes o, a, os e as, eu sei que ali eu vou ter um objeto direto, então não haverá preposição. Diferentemente de quando eu tiver o lhe e lhes, porque há a necessidade da preposição a. Por isso, por conta dessa necessidade dessa preposição, por conta da regência do verbo, então eu sei que nesse caso ali eu vou ter então um objeto indireto. Aí, gente, nós temos os pronomes me, o pronome te, pronome nos e vos. Eles podem ser diretos ou indiretos. Por exemplo, aqui, viu-me durante a apresentação. O me aqui está sendo objeto direto. Ela me viu, viu a mim.
Então, por isso, objeto direto. Agora, deu-me a resposta hoje mesmo. Objeto indireto. Por quê? Deu a mim. Então, aqui eu preciso de preposição, tornando, então, o verbo aqui, neste caso, transitivo indireto, logo o me é um objeto indireto. Então, a gente tem pronomes que são sempre da mesma forma. Agora, nós temos outros pronomes que eu preciso analisar, como são os pronomes que a gente acabou de ver. O me, por exemplo, ele pode ser objeto direto ou objeto indireto. Como que eu vou saber? Preciso analisar a regência do verbo, tá? No caso ali, viu alguém. Então, eu não preciso da preposição. Deu a alguém. Então, há necessidade dessa preposição. Por isso que o pronome pode variar. Ele varia de acordo com o verbo que está complementando, então. Aí, gente, vamos ver a regência de alguns verbos. Então, a regência dos verbos que mais costumam gerar problemas e dúvidas na linguagem padrão são: primeiro deles, o verbo aspirar. Quando ele está no sentido de sorver, respirar, é transitivo direto, ou seja, não coloco preposição. Por exemplo, aqui, aspiramos um ar poluído. Aqui eu poderia substituir pelo verbo respirar. Então, respiramos um ar poluído. Nesse caso, como está no sentido do verbo respirar, não coloco preposição. Mesma forma no segundo exemplo. O pobre homem aspirava o perfume de traição da mulher. Aqui é porque ele percebia, respirava esse perfume, está no sentido figurado. Então, dessa forma, não posso colocar a preposição. Por quê, gente? Existem verbos que quando eu coloco a preposição, eu mudo o sentido deles. Então, aqui, por exemplo, aspirar, no sentido de respirar, beleza, não vai a preposição. Agora, se é no sentido de ter o objetivo, melhorar alguma coisa, aí nesse caso eu coloco a preposição. Então tomem cuidado, porque na linguagem oral a gente não se preocupa com essas inúmeras regras. Porém, a gente sabe que na língua escrita a gente tem sim essas regras, então todo cuidado é pouco. Também, gente, nós temos o verbo assistir, no sentido de presenciar, ver como espectador. Ele é transitivo indireto, sendo seu objeto introduzido pela preposição a. Também, nesse caso, não se admitem as formas lhe e lhes. Então, nós temos, por exemplo, aqui, assistir ao espetáculo. Então, eu tenho a preposição aqui e o artigo que está fazendo referência, então, à palavra espetáculo. Nesse caso, como é no sentido de ser um espectador, né, ver como espectador, eu coloco a preposição. Segundo exemplo, os brasileiros assistiram ao jogo entusiasmados. Novamente, assistiram a, porque eles são espectadores. Então, eu coloco a preposição a, o artigo o, que está concordando, então, com o substantivo jogo. Terceiro exemplo, adorava aquele filme. Assisti a ele umas 10 vezes. Nesse caso aqui, gente, o verbo assistir tem essa preposição. Então, aqui ele é um verbo transitivo indireto. O jogo foi assistido por milhões de espectadores. Aqui, gente, para a língua escrita está errado. Então, eu não posso usar esse tipo de construção. Como seria a forma correta? Milhões de espectadores assistiram ao jogo. Aqui sim eu teria a forma então correta. Ou seja, gente, o verbo assistir, que normalmente nós usamos no sentido de ser um espectador, estar vendo algo, então ele necessita dessa preposição. Se eu não a utilizo, eu estou cometendo um desvio da norma padrão. Então é essencial que vocês lembrem. Primeiro exemplo que nós analisamos, o verbo aspirar. No sentido de respirar, ele não tem preposição. Agora, quando ele está no sentido de procurar algo melhor, aí ele tem preposição. Ou seja, gente, o que nós tiramos de conclusão disso tudo? Que
o sentido do verbo, ele pode ser alterado sim por uma preposição. Então, essa preposição, ela altera o seu sentido e eu posso, então, cometer alguns equívocos da língua. Lembrando, gente, transitividade verbal, então, é a necessidade de complementação ou não de um verbo. Bom, gente, espero ter ajudado vocês com mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!